Domingo é dia dos namorados, mas apesar desse clima de romance, é importante ficar atento na hora de paquerar. Quem ultrapassa certos limites pode ter que responder criminalmente. Aeroporto, parque, bar, supermercado. Em qualquer lugar, você pode acabar encontrando o seu par ideal. Foi um amigo em comum que apresentou Gabriel a Mariana, mas a paquera aconteceu mesmo por um aplicativo de celular. A gente ficou se falando e aconteceu. Deu tão certo que o casal está junto há 5 meses. Mas não é todo mundo que leva essa investida numa boa, não. Sem falar que as famosas cantadas podem ter um tom grosseiro ou abusivo. Algumas situações chegam a ser tratadas como importunação ofensiva ou até mesmo estupro. Aí, o que poderia ser o início de uma bela história corre o risco de terminar nos tribunais. O artigo 213 do Código Penal define como estupro constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. E se a conduta resultar em lesão corporal grave ou a vítima tiver entre 14 e 18 anos de idade, a pena varia de 8 a 12 anos de reclusão. Este advogado explica que é importante perceber os limites entre a paquera e um possível assédio. O pudor é justamente denegrir a sua honra subjetiva, você se sentir mal, você se sentir envergonhado. Então passou na rua, não teve nenhum ato de violência ou grave ameaça, mas você se sente envergonhado com aquela palavra, com aquela cantada, isso já configura a importunação ofensiva ao pudor. O artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, ele trata de um direito fundamental que é a dignidade da pessoa humana. Então o direito vai até o momento que não viole um outro direito e tem que ter esse respeito mútuo. Entre essas amigas, além da amizade, mais um fato em comum. Todas foram vítimas de rapazes, no mínimo, inconvenientes. Passou um vendedor ambulante, ele estava vendendo brincos. E aí a gente olhou os brincos assim, ele passou para outra mesa. Quando ele passou na mesa desse outro senhor, depois ele voltou na nossa mesa e mandou cada um escolher um brinco que o senhor já tinha pago. Aí foi a forma dele paquerar, ele ainda conseguiu descobrir nosso nome e tal. Para ser bem honesta, a gente achou que ele tinha sido um pouco ousado, porque não achamos adequado. E não são só as mulheres que sofrem com os excessos. Rafael é cantor e há 3 anos lida com o assédio feminino. Ele conta que durante os shows já teve que driblar algumas abordagens mais agressivas. Arranhão, unhada, tudo isso aí. Em algumas situações a gente leva na brincadeira, mas tem outras situações, às vezes quando a gente não tá para aquele tipo de brincadeira no dia, isso pode ficar chato, né? Aos mais atirados, um alerta. Até mesmo um beijo roubado de forma violenta pode acabar sendo considerado estupro. É o chamado beijo lascivo. Então um beijo forçado, com violência, com grave ameaça, com um cunho sexual, isso é configurado como estupro. Agora é importante destacar que alguns doutrinadores entendem que aquele beijo está ali roubado, né, sem violência, sem grave ameaça, sem um cunho de lascívia, é importunação ofensiva ao pudor. Até para paquerar, uma dose de bom senso sempre vai bem.